Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje vamos começar a semana com um assunto que tem sido levantado por algumas pessoas que eu conheço, porque estranhamente a verdade é que do meio do ano pra frente, ou seja, quando as pessoas têm a conclusão de que o ano não tá mais começando e sim acabando, muitas pessoas sentem uma espécie de depressão por não ter conseguido fazer o que gostaria de ter feito naquele ano. A gente sabe que a gente tem uma certa felicidade, né? No começo do ano as pessoas estão cheias de gás e elas falam que esse ano vão emagrecer, que esse ano vão arrumar um emprego melhor, que esse ano vão se tornar pessoas melhores e que vão fazer coisas que elas prometeram no ano anterior e não fizeram. Então, normalmente lá pro mês de fevereiro e tal, março, a galera tá muito empolgada com a vida, né? E aí tem carnaval e coisas do tipo. Então esse tipo de sentimento não afeta muitas pessoas. Porém, depois que a gente passa do mês de junho, julho, certo? E aí a gente começa a vir para os meses finais, né? Que é tipo setembro, outubro, novembro. As pessoas elas começam a sofrer de uma espécie de depressão pós-meio de ano. Por quê? Porque é complicado você perceber que você chegou na metade do ano e você ainda não fez nada do que você tinha prometido lá no começo. Mesmo que você tenha prometido isso todo ano, e todo ano isso acontece. Então não estranhem se vocês repararem que algumas pessoas que vocês conhecem estão um pouco mais bunda, ou como eu digo, um pouco mais blé, né, do meio do ano pra cá. As pessoas ficam um pouquinho mais tristes, um pouquinho mais rancorosas e etc. Aquele teu amigo que bebia e farreava, agora ele tá bebendo e chorando, entendeu? E é quando inclusive as pessoas acabam voltando pros ex-namorados e fazendo cagadas porque não querem passar o final do ano sozinhos. Então não estranhem isso. Mas Gigim, por que você tá falando disso se isso não tem nada a ver com magia? Porque, na verdade, o que eu queria falar nesse podcast é exatamente isso. A hora de fazer magia. Qual é a hora melhor para você praticar os seus ritos, suas práticas mágicas, seus exercícios e etc. Porque eu já citei isso, inclusive, em um outro podcast, que as pessoas elas tendem a só procurar magia quando tudo deu errado. Ou seja, elas normalmente utilizam a magia como a última tentativa antes que dê errado. E não posso dizer que eu condeno essas pessoas, certo? Porque realmente, quando você tem uma doença, você vai procurar médico, você vai procurar todo tipo de tratamento. E aí quando todos os tratamentos, todos os médicos olharem pra você e falar, parceiro, já era, é quando você vai procurar alguma espécie de cura mágica pra tentar resolver, né? Porque, tipo, tudo que você tentou fisicamente, clinicamente e tal, não funcionou. Então eu até entendo. Mas isso não é uma pessoa que pratica a magia. Isso é uma pessoa que vai utilizar de algum meio mágico em algum momento. Essa pessoa ela nunca leu um livro de magia, ela nunca praticou um ritual que demorasse mais do que alguns segundos ou minutos para ser feito, certo? Então a gente tem que separar um pouco a pessoa que procura a magia como ferramenta. Então sim, isso engloba as pessoas que vão num terreiro de macumba porque tipo, meu casamento vai acabar. As pessoas que vão num terreiro pra tipo, olha só, eu tô doente e o médico disse que não tem cura, tem como alguma entidade me curar. E que vão pro voodoo, e que vão no satanismo, que vão pra Goetia procurar serviço. Isso daí são clientes. Infelizmente a gente tem que deixar bem claro isso, que a magia é sim um negócio hoje em dia, é um trabalho, muita gente vive disso,
E essas são pessoas que são clientes. Os clientes, eles só virão buscar a magia quando houver a necessidade. Às vezes eles acreditam que a necessidade é muito importante, às vezes não. Mas é o cliente, ele precisa de... É que nem um supermercado. A pessoa, acabou o leite na casa dela, ela vai no mercado comprar leite. E o mercado tem que ter leite para vender. Por quê? Porque o leite do cliente acabou, entendeu? Tem demanda, vai ter produto. Então, tipo, assim como os mercados vendem leite, as pessoas vendem consulta oracular, vendem pactos, vendem desejo, vendem exorcismo, vendem amarração, vendem vários outros serviços. Essas pessoas que compram esses serviços, esse podcast não é para elas. Porque, como eu disse, elas vão lá, pagam e acreditam que o que elas pediram vai ser feito. Às vezes é, às vezes não é. Mas e as pessoas que querem realmente praticar a magia como se fosse uma doutrina de vida? Porque qual é a grande diferença de você fazer um ritual e de você ter uma doutrina, um dogma, vamos botar assim? Que é uma coisa que eu cito bastante, que o kardecismo que leva muito isso em consideração, que o kardecismo ele não se considera uma religião, ele se considera uma doutrina. Por quê? Porque ele tenta mudar o comportamento do kardecista, né, do praticante, em todos os aspectos. O que ele vai beber, o que ele vai comer, que horas ele dorme, que horas ele acorda, o que ele faz antes de dormir, o que ele faz logo quando acorda, o que ele faz durante o dia. Ou seja, eles tentam mudar o dia a dia, né, do seu seguidor, vamos botar assim, de forma que ele se encaixe dentro do conceito que o kardecismo manda. E quando a gente fala disso, nossa, meu Deus, parece uma espécie de regime militar ou algo assim. E é mais ou menos isso. O exército faz isso com as pessoas. O exército é uma doutrina militar que vai fazer com que o comportamento do teu filho, né, que entrou lá para virar soldado, se transforme todo para o exército. Tanto que algumas pessoas devem conhecer alguns caras que foram, né, servir e voltaram totalmente diferentes. Por quê? Porque é uma doutrina, certo? E aí quando a gente fala de magia no geral, né, a gente fala de pessoas que estão pegando livros para estudar. Essas pessoas elas não são obrigadas a seguir nenhuma doutrina, né? Por quê? Porque ela escolheu o que ela vai praticar. Mas qual é a melhor hora para ela praticar aquilo? É quando ela tá na merda? É quando ela tá muito bem? E isso é uma coisa que eu tenho visto. As pessoas vêm muito falar comigo porque, assustadoramente, as pessoas vêm muito perguntar para mim sobre proteção e como melhorar o estado de humor delas e tal. E é estranho porque quando elas estão absurdamente felizes, elas esquecem de continuar praticando o que foi passado para elas. Mas quando elas estão tristes, elas lembram na hora. E é estranho que é o exato contrário do que deveria ser, né? Se uma pessoa ela tá feliz, ela tá satisfeita com a vida dela, etc. Ela tá dando bom dia a dia, sacou? Abraçando poste, mandando telegrama, etc. É aquele momento onde ela tem que fazer com que aquele sentimento bom dela, certo? Aquela essência boa dela seja multiplicada e expandida para que ela possa receber aquilo de volta em breve. Quando a pessoa tá na merda, ela tá ruim pra tudo. E é uma coisa que eu acho interessante, principalmente pra quem sabe cozinhar. A galera aqui da cozinha sabe como é que é. Uma pessoa, quando ela não tá de bom humor, ela cozinha e a comida dela não fica tão boa como quando ela tá de bom humor. Mesmo que ela tenha feito tudo do jeito que ela sempre fez. Até porque todo mundo aqui sabe, né? Quando você se torna, metódico na cozinha, você sempre vai fazer o mesmo prato várias vezes. Só que quando você tá puto ou quando você tá triste, na verdade triste, porque às vezes puto até o que o prato fica melhor.
Quando você tá triste, o prato não sai com o mesmo gosto, certo? E quando você faz uma prática mágica e você não tá no teu 100% de humor, é a mesma coisa que acontece. Então, ao contrário do que a maioria das pessoas fazem, você não deveria só praticar ritos de prosperidade, de felicidade, de paz, quando você não tem isso. O ideal é que você faça isso exatamente quando você tem, que é o celebrar de algo. É o fortuna, que eu sempre mando tanto para as pessoas. Muita gente fala isso, não, porque os caras eles saem pra festejar e pra beber quando estão tristes, pra animar, e quando estão felizes, pra celebrar, quando estão sozinhos, pra procurar pessoas, quando estão juntos, porque tá com alguém. Não é assim que funciona. Você celebrar alguma coisa é uma espécie de ritual. O fato de você brindar por algo, de você enaltecer algo, já é uma espécie de ritual de expansão daquele sentimento que você tem. E a gente pode pegar, algumas regrinhas do tipo, o que você envia para o universo é o que o universo vai enviar de volta para você. Se você se esforça muito para expandir o seu sentimento quando você está feliz, a gente pode acreditar que você está enviando para o universo esse seu sentimento positivo. E se essa regra realmente funcionar de que ele vai mandar de volta o que você enviou para ele, você vai receber de volta aquele sentimento bom que você enalteceu quando você estava muito feliz. Porém, quando você está na merda, você vai lá e faz o seu ritual para que as coisas melhorem, você tá errado? Claro que não. Se você tá doente, tu vai tomar remédio. Isso é o que acontece. Então, quando as pessoas elas estão na merda, elas procuram rituais para limpar a energia, para espantar bicho, entendeu? Para exorcizar pessoas e coisas do tipo, saca? Por isso que eu tô te falando que existem 2 tipos de prática mágica. Você tem a prática mágica produto, ou seja, meu filho tá possuído pelo capeta, eu vou exorcizá-lo. Não adianta, não tem positividade que tu tem como botar nisso. E existem as práticas que você faz que parecem uma doutrina, que é, por exemplo, você acender aquele teu incenso, é você parar para dar aquela sua meditada, é aquela sua tentativa antes de dormir de fazer uma projeção astral, é você fazer o seu ritual de expansão energética, os seus banimentos e coisas do tipo, que as pessoas normalmente só tentam fazer quando tudo deu errado. Quase todo mundo que eu conheço só faz banimento ou quando pratica um ritual por causa de uma agenda, ou quando o negócio deu tudo errado. Aí a pessoa, não, tem que limpar meu ambiente, então agora eu vou fazer um banimento. A pessoa ela não faz o banimento no dia a dia, quando ela tá bem, quando ela tá feliz. Ela só faz quando dá merda. Mas pra que eu vou fazer um banimento se eu sei que o meu ambiente tá limpo? É assim que o otário morre. Ele acredita que tá tudo bem o tempo todo e aí em um dado momento ele toma um chute nas costas. É exatamente por conta disso que eu não levo muito a sério 90%, acho que 95% dos pseudo-ocultistas online que a gente vê em Instagram, Facebook e TikTok, sacou? Por quê? Porque eles só estão ali para fazer um show para as pessoas que estão assistindo eles. E eles não estão errados, eles estão ganhando dinheiro em cima de trouxa, entendeu? Trouxa é quem está assistindo e acreditando e comprando o material deles, certo? Mas eles estão ali fazendo o trabalho deles. Mas o comportamento deles reforça muito isso, de só vá fazer alguma coisa, algum rito mágico, alguma prática mágica, quando você precisa. E isso é um erro absurdo
que persegue quase todo mundo que está começando a praticar magia. E hoje em dia o conceito de um mestre que vai te ensinar magia, que era bem comum na minha época, lá no começo dos anos 2000 e tal, você ia aprender magia, você tinha um mestre e esse mestre te acompanhava e esse mestre te cobrava esse tipo de coisa que eu tenho trazido nesses podcasts, certo? Hoje em dia não, hoje em dia qualquer um pega um monte de PDF, pega um guru qualquer de Instagram e acha que tá virando alguma coisa. E o que acontece? São pessoas que tipo, meu Deus, eu tô com dor de cabeça, agora sim eu vou fazer um ritual pra dor de cabeça. Agora eu acho que eu tô me sentindo meio triste, então agora eu vou fazer um ritual pra ficar feliz, entendeu? E aí elas vão usando a magia como se fosse uma espécie de analgésico, sacou? Que você só toma ele realmente quando você sente o problema chegando. Magia é o exato contrário disso, até porque com magia você consegue prever o futuro, certo? Então você só vai realmente fazer, né, as suas práticas principalmente quando você tá bem, entendeu? Você não vai esperar dar merda para então tentar resolver a merda, você vai se precaver, se preparar e trabalhar para que não exista a merda, entendeu? Então pensem um pouco nisso. E lembrando que isso é mais ou menos o caminho que uma doutrina leva. Eu não tô querendo criar aqui a doutrina Imperium Fortuna nem nada do tipo, mas é porque eu tenho visto muito isso. Pessoas que se esforçam muito para praticar, porém elas só praticam os rituais de limpeza, os rituais de energização, os rituais de fortuna e coisas do tipo, só quando elas estão na merda. Quando elas estão felizes, elas simplesmente ignoram e foda-se o resto, entendeu? Então, pensem um pouco nisso e pensem se vocês já fizeram isso ou se vocês conhecem alguém que faz isso. E bom, já estamos batendo aqui os nossos 15 minutinhos. Esse podcast é daquele tipo de podcast de bate-papo, mais tranquilo e tal. Para vocês pensarem um pouco nisso, essa semana vamos ter uns assuntos cabulosos para falar aqui nos podcasts. Então relaxem que esse daqui é só uma introduçãozinha na semana. Lembrando sempre que nós estamos na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, que é a rede menos social que vocês vão encontrar. Lá a gente pode falar de qualquer coisa, lá é para maiores de 18 anos, então imagens, textos, vídeos e qualquer coisa mais pesada vai para Atos Negros. Se você gosta muito do nosso conteúdo, não esquece que a gente tem o nosso Apoia-se, onde você pode apoiar com 5 a 50 reais, quantas vezes você quiser. Todo o dinheiro do Apoia-se é voltado para a manutenção do portal e para a melhoria dos nossos equipamentos aqui, né, para as gravações e coisas do tipo. Se vocês querem live, etc., precisamos comprar câmeras, precisamos comprar iluminação. Então o Apoia-se serve exatamente para que a gente possa comprar esse material. A gente tem o nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com. Você pode doar o quanto você quiser, porém, a partir de R$5, você ganha o direito de pedir um tema para um podcast ou para uma matéria. Se você não pode apoiar financeiramente, não tem problema. Você pode compartilhar, você pode dar like, você pode comentar e mandar para o teu coleguinha ou para tua tia crente para ela vir xingar a gente. O que importa é engajamento. Lembrando que a gente está no Spotify e em todas as outras plataformas de podcast. Então, se você gosta muito, cara, se inscreve no nosso canal no Spotify, certo? A gente tem mais de 19 mil ouvidas lá e a gente tem, 300 pessoas inscritas porque as pessoas não têm o costume de se inscrever num canal no Spotify porque acham que é pago. Não é pago, é gratuito. Se inscreve no Spotify. Então, galera, por hoje é só. Até a próxima e fortuna!